This call is now being recorded. Ok, pessoal, então essa é a segunda parte do texto que a gente está lendo, né? O texto sobre as características básicas da filosofia. É um texto produzido por mim, né? E retirado de algumas fontes, de alguns livros didáticos e outras referências de outros filósofos, mas é um material apenas para a gente ter uma noção básica, né, do que é filosofia. É um texto utilizado para aulas introdutórias, né, que a gente tem no nosso trabalho. Então, são noções básicas, né? Não é nada extremamente aprofundado nem complexo. É apenas o primeiro passo para a gente começar a compreender o pensamento filosófico, a atividade filosófica, né? Então, no vídeo passado, eu fiz um apanhado geral do que a gente vai ver, e agora a gente vai continuar com a leitura propriamente no texto, né? A gente vai iniciar o texto e vai começar a leitura sobre esse texto que é as características da filosofia, né? Ou caracteres da filosofia, noções básicas, né? Então, vamos iniciar. Vou compartilhar aqui a tela para a gente começar a ler o texto. Só um momento. Ok, pessoal. Então, esse é o texto que a gente está lendo, né? Como eu disse, ele é um escrito meu utilizado por mim nas aulas de filosofia para introduzir os alunos. Às vezes, num curso de ensino técnico, que é preciso falar sobre o que é a filosofia, né? Ou, às vezes, em um outro curso, eu utilizo esse material porque ele é mais didático, né? Ele foi formulado nesse sentido, para explicar com um caráter mais básico mesmo, né? Então, nós vimos, no vídeo passado, nós vimos o conteúdo do que vamos trabalhar, né? Nós vimos toda essa parte, então vamos passar aqui e vamos para o primeiro tópico, que é a superfície e a profundidade do pensamento, tá? Então, falando de modo simples, podemos dizer que a filosofia surge de um esforço do pensamento para conhecer as coisas profundamente. E conhecer as coisas de modo profundo significa buscar a verdade que se esconde por trás das aparências. Significa também afastar-se de tudo o que é superficial, ou seja, tudo aquilo que está na superfície. Certo? Então, assim começamos o texto, né, falando da profundidade e da superficialidade com relação ao conhecimento humano, ao pensamento, à atitude que o ser humano pode ter diante da descoberta, diante da sua curiosidade ou a ausência de curiosidade, né? Então, seguindo aqui com o texto, a gente vai pedir para que você imagine que existe um rio. Imagine um rio, imagine a superfície de um rio, imagine o que está oculto no fundo do rio que você não consegue compreender. Né? Então, ele pede para você criar essa imagem mental e vai dizer o seguinte, né? Imagine que as águas desse rio são escuras de modo que você só consegue enxergar a superfície da água e não consegue ver o que está lá embaixo, né? Então, a superfície nessa imagem, que seria a superfície da água, representaria a opinião que a pessoa pode ter sem fundamento, certo? São os preconceitos. Representa o que a pessoa fala sem saber ou sem antes ter pensado a respeito. Né? É superficial, pessoal, porque a pessoa está falando apenas ou repetindo o que os outros disseram sem questionar. Por isso é superficial. Se pergunta a essa pessoa que fala sem ter buscado saber a respeito, né? Ela não vai saber o porquê que acredita naquilo. E vai dar um argumento de autoridade. Vai dizer assim, eu acredito nisso porque todo mundo acredita. Tá, mas e se todos estiverem errados? A gente poderia dizer, né? Nesse sentido, a profundidade do rio, nessa imagem que estamos usando aqui, né?
de imaginar um rio com águas escuras e não dá para ver o que está no fundo do rio, essa profundidade do rio que está lá embaixo representa o oposto da opinião sem fundamento, né? Representa quando a gente busca ter um fundamento, né? Quando a gente busca ser sólido e seguro no que a gente está dizendo. E aí já entra a característica da filosofia, pessoal. Buscar sempre a profundidade do pensamento, né? Que as ideias possam ter sido, antes de serem expostas para os outros, antes da gente falar, que elas tenham sido pensadas, examinadas e refletidas. Certo? Então, aqui abaixo nesse texto ele continua com essa reflexão, né, mostrando como o pensamento superficial ele é, como posso dizer, mais fácil, né? Ele é mais fácil, porque você pode escolher ser superficial. Ser superficial é aceitar aquilo que está posto. Ser superficial é não questionar. E nesse caso, mesmo que algo esteja errado, a pessoa não terá a atitude necessária para ver o erro ou corrigi-lo. E aí é o caminho mais fácil por isso, né? Que ele fala aqui, ó, o caminho mais fácil é a superficialidade, né? Mas é o caminho da ignorância. É do caminho de quem não gosta de pensar sobre as coisas e aceita de imediato. E aí ele traz uma frase, né, que é do Aristóteles, um filósofo antigo, grego, que diz que o homem é um animal racional. Mas então ele faz a gente pensar o que significa exatamente a palavra racional, né? Porque perceba que a frase do Aristóteles contém dois elementos aqui, ó. Primeiro diz que o homem é um animal, né? Mas ele diz que o homem é um animal diferente, ele é um animal racional. Então significa que ele pensa, né? Então já entra uma discussão aqui se os animais pensam, né? Então pensamento com a complexidade que o homem expressa, que o homem, o ser humano exibe, o animal não possui. Obviamente, a gente pode problematizar isso, sim, pode dizer, não, não é bem assim. Tem estudos mais recentes da biologia que vão deixar, né, e de outras áreas a etologia, né, que estuda o comportamento, que vão deixar a gente um pouco surpreso. No entanto, é preciso ver, pessoal, que pensamento é uma característica que faz com que a gente possa modificar o nosso ambiente, nos adaptar ao nosso ambiente, com base num comportamento altamente complexo de retardar os impulsos primitivos animalescos que nós temos. Resumindo, o homem, diante de um estímulo do ambiente, da natureza, ele, ao invés de reagir prontamente, ele consegue parar e pensar sobre o que aconteceu, para depois de pensar e elaborar uma resposta, ele executar. Os animais não têm essa capacidade, né? Embora eles tenham grandes capacidades de adaptação por meio do instinto, né? Muito maior do que o ser humano, a adaptação de alguns animais para a sobrevivência física, né? Para a sobrevivência no ambiente em que eles estão. Somente o homem é capaz de ter um impulso, né, retardado, como diz um filósofo chamado Ernest Cassirer, né, um alemão. O homem tem essa capacidade de criar símbolos, né? Ou seja, se ele sente uma dor, ele não necessariamente se desespera, ele é capaz de, com esse estímulo, refletir, pensar sobre aquela dor. Se alguém lhe provoca, por exemplo, se um homem provoca o outro, se ele tem uma capacidade reflexiva, ele é capaz de analisar aquela situação com calma antes de agir. O animal, se provocado, ele ataca. É mais ou menos esse o exemplo. Então, enquanto o animal está preso ao impulso e ao instinto, né, o homem seria capaz de retardar esse impulso, de parar esse impulso, para poder elaborar, refletir, pensar e criar significados que são abstratos, ou seja, ele é capaz de imaginar, né?
de sonhar, coisas que os animais, se possuem, pessoal, possuem numa medida bem menor do que o homem, tá? Então, continuando aqui com o texto, ele vai dizer o que acontece se a gente decidir não mais pensar sobre as coisas. Aí a resposta é que nós estamos deixando de fazer aquilo que essencialmente nos define, né? E estamos nos aproximando da atitude animalesca, né? Dos seres que não pensam, né? Então, a filosofia, aí aqui vem outro elemento, né? É um convite para que você faça uma escolha, decidir entre superfície e profundidade do pensamento, é decidir entre pensar e refletir sobre tudo o que acontece através do questionamento ou aceitar tudo o que acontece. Que aí seria simplesmente ir com a maré, né? Seguir a onda, a boiada, digamos assim, né? E não refletir propriamente, mas se aproximar, segundo o texto, de uma atitude muito próxima do que os animais fazem, né? Do instinto, do impulso. E seria a atitude dentro dos seres humanos, no interior da sociedade, seria uma atitude de ignorância, certo? Então, nós vamos parar por aqui. E no próximo vídeo, nós falaremos sobre crença e sobre a capacidade de reavaliar as próprias crenças. Então, pessoal, fica essa reflexão, né? Sobre, nós vimos alguns elementos aí. A filosofia, ela tem, ela exige de nós a capacidade de refletir, procurar as causas, as condições do como aquilo surgiu, do porquê aquilo está acontecendo. Veja que é um movimento sempre de se aprofundar, de ir além, certo? Esse é o primeiro elemento que a gente viu, né? A gente viu que é uma questão de escolha. Você pode escolher, segundo o texto, a superficialidade ou a profundidade, não é? E a gente viu a definição do Aristóteles de que o homem é um animal racional e, portanto, há nele algo diferenciado dos outros animais, não é? E aí a gente vai ficar por aqui. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre a questão das crenças, né? Das crenças e de como a gente deve lidar com as próprias crenças, né? Então, até mais, pessoal.